Primeiramente, eu agradeço a todos aí. Estão me ouvindo bem? Som, áudio, tá tudo tranquilo? Tudo perfeito. Boa noite, Ale. Boa noite, Doris. Colocar minha apresentação aqui, mais fácil. Primeiramente, eu agradeço a todos aí, disponibilizar um tempinho para a gente falar de um assunto que a cada 10 temas, 12 a 15 são IA. Hoje é IA para tudo, para pensamento, para tomada de decisão, para negócios. Se a sua ferramenta tem IA, se não tem IA, se o carro tem IA, se não tem IA, se o ar-condicionado, se o aspirador de pó, o robozinho de aspirador de pó tem IA. Então, assim, é um assunto muito importante. Eu acompanho bastante, é um tema que eu gosto muito. E já vem um tempo que eu venho estudando, pesquisando sobre o assunto, metodologias, ataques, o futuro da IA, né? E aí surgiu a ideia de fazer a palestra. E eu falei, meu, foi na semana passada, eu tive um evento na Tito antes, a gente apresentou na Tito. E eu falei, cara, o assunto é bem legal, acho que dá para compartilhar com mais públicos e levar ali uma visão de segurança, né? Porque a gente se fala muito em IA e a ideia é saber o que que eu posso chegar, onde eu posso chegar e qual é o meu desafio em cibersegurança, né? Então é isso que a gente está aqui hoje. Está programado para 2 horas, tá? A gente está começando com 25 minutos, aguardou um pessoal chegar, porque, querendo ou não, véspera de feriado, ir para casa. Então, assim, então, uma programação que a gente demora um pouco menos que isso. Então, qual que é a ideia? Seguir com a apresentação. Tem 70 e poucos slides, muito rápido, tá? Não é demorado. No final da apresentação, eu demonstro alguns modelos que eu venho trabalhando de consulta de API, de Dark e modelos que executam na própria máquina, que é o da NVIDIA, que a gente estava falando para quem iniciou. Mas a ideia principal é plantar na cabeça de todos multiplicadores do que eu posso fazer ou não e que como eu posso, né? Porque hoje é quando a gente fala em IA, ela já está aí, ela é viva, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o Alessandro, eu tenho 44 anos, sou formado em rede, especializado em segurança, pós-graduado em perícia forense, MBA em segurança, tenho um longo currículo aí de estudo, tá? Trabalho há mais de 20 anos na área, trabalho hoje para uma instituição educacional, presto serviço para diversas outras instituições voltadas à área de segurança, tá? Então, tudo isso, o ideal é somar para compartilhar com vocês. A ideia final não é vender produto para vocês, não é para falar sobre o que, mas sim da tecnologia e o dia a dia técnico. E aí sim, lá no final tem uma pesquisa que a gente faz, algumas brincadeiras que a gente faz no meio do caminho também. E se der tudo certo, lá no final tiver todo mundo, a gente vai fazer um sorteio, que aí depois eu vou mandar uma camisa da No Log No Crime, né? Eu gosto bastante, aí a gente vê quem é o ganhador aí e depois segue dessa forma, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, aí estão minhas redes sociais, depois vocês podem pegar também, tem um site, tem o canal no YouTube, é, meu blog. Então, tem algumas coisas que eu fiz a portabilidade deles agora, então eu estou migrando, mas depois vocês podem achar bastante conteúdo lá também. Então, aí tem no início, tem no final também depois o QR Code, tá? Aqui tá que a gente iniciaremos às 19h15, passamos 10 minutos, e aí vem a máxima, né? A inteligência artificial já está entre nós. Não tem mais volta, a gente não consegue mais bloquear. É todo o desejo de profissional de segurança bloquear. Ele não consegue bloquear. O que a gente tem que aprender como profissional de segurança é como trabalhar com a IA, como colocar a IA da melhor forma, regulamentada, devidamente regulamentada e, principalmente, orientar os nossos usuários, tá? Então, quando a gente fala, eu vi ali, eu acompanhei as inscrições, então eu estava para escolher um filme, né? Tinha Odisseia no espaço, tinha o Exterminador do Futuro, só que o Odisseia foi o primeiro filme que falou de IA, só que é de 1968. Então, assim, para alguns aqui, eu acho que os pais não estavam nem nascidos,
Então não adianta falar desse filme. Exterminador do Futuro, ali eu já tenho um meio público, mas esse é o mais novo, é o sangue novo que a gente tem, que chama Resistência. Se você não quiser assistir o filme, não tem problema. Eu recomendaria vocês assistir os 2 primeiros minutos do filme. Os 2 primeiros minutos vai te dar um viés do que está acontecendo no mundo. Parece meio futurístico, parece meio uma ficção científica muito mais agressiva do que a gente teve nos outros filmes do passado, mas eu recomendo vocês assistirem, tá? Eu não vou colocar aqui por questões de direitos autorais, para não ter problema nenhum, mas quem quiser assistir está livre. Em algumas plataformas você já consegue assistir. Então, eu recomendaria esse filme que vai ajudar você a entender em que momento você está. Porque para aqueles que trabalham com tecnologia, falar IA, 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 é, existe aquele boom, né? Não, existe 1.500 vagas. Você procura uma vaga de emprego, você não consegue um trabalho. Ainda vem IA para concorrer com você aí, que você não vai conseguir nada mesmo. Será? Entendeu? Será que se eu usar IA ao meu favor eu não vou conseguir? Então são alguns pontos, algumas máximas que a gente levanta, sem polarizar lado, tá? Mas é muito importante que a gente traga essa visão. Aqui é outra frase que a gente tem, né? O que nos diferencia da inteligência artificial, né? Ainda o amor, a empatia e o homem mais o quê? O homem mais a máquina. Então, o homem mais a máquina, ainda ele ganha da máquina. Só a máquina, ela ganha do homem, tá? Mas o homem com a máquina na mão, ele determina a regra. Se ele deixar a máquina, ele vai perder para ela e assim vai. Ah, uma das cenas do filme é justamente isso: uma criança que é a máquina e um adulto humano protegendo a máquina. Então, esse é o viés do filme, esse é o viés da inteligência artificial, e é o que a gente vem trabalhando. Vocês vão ver um pouco mais para frente na história, isso há muito tempo. Então, assim, quando eu comecei lá atrás a pesquisar, como qualquer outra tecnologia, ela já nasceu podemos dizer que ela já é centenária já, tá? Não no modelo que temos hoje, mas o conceito de IA, ele já bate ali mais de 100 anos, se você for buscar ali desde a primeira invenção, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu não tenho visão de todos que estão aqui, eu não conheço todos. Muitos são amigos de trabalho, são amigos, são consultores, mas tem tem um público que não, eu não tenho, não sei quem é ainda. Então, o que que eu fiz? Eu preparei uma introdução rápida sobre o que é inteligência artificial, tá? Então, o que que a gente trabalha, né? A inteligência artificial, ela trata de um campo da ciência. Nada mais é do que um campo de estudo que concentra o desenvolvimento de sistemas e tecnologias. Ou seja, lá atrás, em algum momento da história, alguém pensou: por que que eu não poderia colocar a máquina para trabalhar para mim ou para fazer o que eu faço? É um pouco disso quando você pega a história mesmo da IA, tá? O conceito inicial, todo o processo, e é uma coisa bem simples. São modelos matemáticos, tomada de decisão automatizada. Então, é uma coisa que surgiu no momento de guerra. Você vai perceber ali que lá atrás, na história das IAs, quando a gente se fala em guerra, é o nascimento dela. E aí você tem a evolução disso ao longo do tempo, tá? Então, aí o que que a gente tem? A visão do que é uma IA, quais são os benefícios da inteligência artificial, automatização de tarefas, tomada de decisão, facilidade de pesquisa, avanços na medicina, aprimoramento da educação, inovação, aprimoramento da segurança. São alguns dos benefícios que eles trazem. Eu estava vendo alguns estudos médicos de mapeamento genético que é feito com IA, análises médicas. Cara, a gente está avançando anos em pouco tempo. Então, assim, a IA, ela não vem só para prejudicar o pessoal de segurança, ela vem para contribuir, ela vem para somar. Bem orquestrada, ela faz muita coisa. Mal orientada, que é o que a gente vai ver, ela acaba com a gente, tá? Eu brinco que é o conceito de uma criança, né? Você vai criar a IA. Como é que você educa seu filho? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como é que você vai pilotar a IA? Como é que você vai trabalhar os seus modelos de aprendizagem? Tudo isso vai ser um reflexo do que você quer lá na frente, tá? E depois a gente vai fazer umas brincadeirinhas, algumas perguntas para a IA aí, para vocês visualizarem assim que ela eu brinco, né? É no divã com a IA. Ela consegue ali tirar algumas dúvidas para você, até te dar alguns conselhos.
tá? Um pouco da história da IA, que é o que eu estava falando para vocês. Então, o que que a gente tem, né? A linha do tempo. Começou a se falar de IA da primeira geração da IA em 51, tá? E aí foi para 55, aí tem a segunda geração da IA, aí tem a terceira geração da IA, que é o tempo que a gente tem. Então, você tem um timeline aí de 51 até 2018, nesse gráfico, tá? Nesse infográfico, que traz essa visão relacionada à IA. Porém, tem um outro gráfico que eu acho bem legal, que é a inteligência artificial num timeline de linha do tempo. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, eu começo a ter os sabores, né? Aí depois de um tempo, eu passo a ter o machine learning, que é o aprendizado da máquina. Eu começo a ter o deep learning, que é o aprendizado que eles chamam profundo, né? Que é ela aprendendo nela mesma, ela aprendendo dos modelos matemáticos, de GML. Então, ela consegue criar as respostas, ela consegue aprender com você. Então, isso é muito importante, essa visão de tempo, porque quando a gente começou a falar em IA, e aí eu avanço mais um slide para falar desse cara, Alan Turing, e John, acho que é McCarthy. Esses dois caras, o Alan Turing foi o primeiro a falar sobre automatização de máquina, tanto que ele é considerado como o pai da computação, o pai da IA. A IA, uma coisa que a IA não está é abandonada, né? Porque o que ela tem de pai, quando você começa a pesquisar e buscar, cada um está associado a um ramo, então você percebe a grandeza que ela é. Então, o Alan Turing, ele foi o primeiro a falar sobre IA lá em 1900 e bolinha, tentou fazer, todo mundo conhece, referente aos filmes relacionados a ele. Mais para frente, 30 anos depois, 40, vem o John para trabalhar com modelos matemáticos, criar a primeira estrutura de IA, mas tudo nessa visão que a gente está falando. Então, a gente está falando de 50 a 1980, numa visão ali que a IA ela não tinha a proporção que tinha hoje. Mas aí é um ponto de interesse, né? Se você pega 68, que saiu a Odisseia no Espaço, 2001, a Odisseia no Espaço, que era o filme, você já tinha uma inteligência artificial que fazia um par ali com determinada parte do filme, depois vocês assistem. Em 84 a gente tem o Exterminador do Futuro, então você percebe que conforme foi avançando, o cinema avança junto. E agora a gente tem o filme em 2023, que é a Resistência, que traz uma visão do que a gente está vivendo, no que a gente pode caminhar. Então aí a gente começa falando do passado, mas só que a gente cai para o futuro. Essa é a nossa realidade hoje. Então o que que a gente tem hoje? O pessoal da OpenAI, Google, Microsoft, Tesla, todas essas mentes brilhantes são a IA moderna. Então cada um de uma forma desenvolveu um modelo para que você possa contribuir de alguma forma. Todas elas falando de IA generativa, tá? Na minha concepção, quando você passa a pesquisar segurança, você vira um pesquisador de segurança, isso aqui é o que eu chamo de marketing, né? Isso é o que o mercado financeiro vê, isso é o que está nas nossas TVs, jornais, onde você procurar, você vai ver todos esses rostos. Eu destaquei essa pesquisadora aqui, tá? A doutora Fei Fei Li, que ela é de Stanford. É uma mente brilhante. Assim, o trabalho dela é apaixonante. O que ela faz, ela é engenheira. Pouco se fala, né, no mundo das IAs do papel feminino, mas ela tem um papel fundamental. Então, assim, eu até coloquei aqui o profile dela para quem tiver interesse depois, tá bom? Porque, assim, uma coisa é o que você vê no mercado, outra coisa é você entender como é que funciona a inteligência artificial, né? Como é que ela está dentro do contexto, como é que ela é programada, que nem o pessoal pergunta, você consegue montar uma IA em casa? Depende do que você chama de casa, né? Às vezes, para alguns, dá para fazer até mais do que uma IA. Dá para montar um data center lá, mas para outros você não consegue nem rodar um mínimo jogo. Para isso, a gente tem as nuvens. Tem as computações em nuvem, tem projetos que você consegue utilizar, você consegue praticar. Ou seja, a gente não tem mais desculpa para dizer, eu não consigo aprender IA, eu não consigo praticar IA, eu não consigo pesquisar, entender, buscar, tá? Então, para quem tiver interesse, o perfil dela está aí. E aí a gente tem, né, a, a evolução, né? O que é a IA generativa, né? A IA generativa nada mais é que um campo onde você tem os modelos capazes de criar e se recriar, tá? Eu não gosto de ler muitos slides, por isso que eu estou
estou falando, tá? Eu só pego o tema e vou dando minha opinião em cima. É a minha opinião expressa, então não tem vínculo nenhum. Se eu retirei de alguma fonte, eu ponho embaixo a fonte ali para respeitar o estudo do colega. Então, o que você tem da IA, uma IA generativa, ela tem um poder de criação. Ela é livre, ela pode criar, ela pode produzir, ela pode integrar, ela pode fazer o que você possa imaginar dentro de todo um contexto, tá? Quando eu falo de uma IA generativa, praticamente eu tenho duas vertentes, né? Eu coloquei, isso aqui é da fonte de Microsoft, eu achei bem legal a base deles, aí eu resolvi retirar e colocar aí, né? A gente tem a visão do LLMS, que é o modelo de linguagem de grande capacidade, que eles chamam de profundo, e o machine learning. Então, se você parar para pensar, a IA generativa nada mais é do que aquela fase que a gente tem aqui falando sobre deep learning, o aprendizado, mais a soma do machine learning que o que eu tenho para trás. Ou seja, eu vou somando evoluções para poder chegar em novos modelos de inteligência artificial. Hoje a gente fala muito de IA generativa, tá? É IA de criação, aquela IA que falam que vão tomar os serviços, aquela IA que pode produzir mais, aquela IA que faz. Sim, ela faz tudo isso. A ideia não é te assustar, mas ela faz e faz muito bem o que você define para ela, tá? Então, inclusive ataques cibernéticos, tá? Então, isso é muito importante, a visão do profissional de segurança, porque qual que é a ideia? Concorrer com a IA? Não. Buscar novos caminhos para eu bloquear a IA, eu vou parar a IA? Não, você não vai, tá? Você vai ser amassado por ela, ela vai acabar com você se você não entender o que ela é, se você não compreender o que ela é, se você não sentar com ela e buscar em compreender e usar ao seu favor. E isso vai definir o seu futuro em carreira um pouco mais para frente. Então a gente volta para cá, onde eu falo no LLMS e no ML, que são as duas bases praticamente para eu ter uma IA generativa, tá? Então, com isso, o que que eu trago, né? Hoje os exemplos de IA generativa. Antes dos exemplos, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Eu não sei quantos estão presentes aqui. Ver se eu consigo mandar. Deixa eu só tirar a câmera aqui para fazer o negócio. Eu vou mandar uma pesquisa para vocês agora, que é sobre o uso da IA. E aí depois eu gostaria de entender um pouquinho se vocês já utilizam ou não. É bem simples, tá? A gente tem praticamente 3 questionários que a gente vai preencher ao longo da palestra. Aí eu compartilho com vocês agora, vê se chegou aí, por favor. É basicamente para saber se você utiliza algum tipo de IA no trabalho ou em casa, então não tem nenhum viés. Então vamos lá. Compartilhando o resultado com vocês aí, tá? Ou seja, 3/4 do público que a gente tem já utiliza, 1/4 deles não. Então, tá? Então a gente começa aqui referente à construção da IA generativa. Até aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá bem claro. Bacana. Aí a gente começa na visão das IA generativas, né? Então, o que que a gente vê se muito fala hoje? OpenAI, ChatGPT. A gente vê falar do o atual Gemini, né, do Google. Era o antigo Bard, foi migrado agora. A gente está vendo recentemente o Copilot. Na segunda-feira, eu acho que sai o Copilot for Security da Microsoft para o ambiente deles em nuvem.
A gente tem o IA generativa, né, o RayGen, que é para você criar o seu vídeo, criar vídeos com voz e imagem, ele cria para você. O DubDub, que é aquele vídeo que você pode pegar qualquer áudio, vídeo, colocar na plataforma, escolher o idioma que ele faz a dublagem em tempo automático. E você tem a IA generativa de voz. Por que que eu destaquei essas três? Lá um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre crimes relacionados à inteligência artificial. Na visão de vocês, referente às três IAs que a gente fala aqui, né? O Redin, o DubDub, o Ellen Labs, é possível a criação de uma fraude, de um fake, usando essas tecnologias, tá? Então, você tem a tecnologia, você tem as aplicações e você pode utilizar ela para o que você quiser. Então, assim, é o que você treina a máquina, né? É o que você busca dela. Então, assim, depois até convido vocês a entrarem no site, dar uma olhada, o que que eles fazem. Alguns deles são gratuitos, você pode criar uma pequena amostra gratuita, mas ele vai te dar uma dimensão gigantesca do que é feito dentro da IA, do que o poder que ela tem, tá? Então, eu separei essas IA generativas para que vocês possam dar uma olhada, uma pesquisada depois, e aí tirar a sua própria conclusão. E aí a gente vem para os benefícios da IA generativa, tá? Geração de conteúdo, personalização, experiência do usuário, jogos, colaboração humana, recuperação de patrimônio cultural, redução de custos, exploração de novos conceitos, tem um monte de benefício relacionado a ela. Por quê? Tempo. A otimização de tempo dela, a criação é tão rápido que, assim, se ela resolvesse mesmo tomar o lugar dos humanos, a gente já teria acabado há muito tempo, entendeu? Se fosse programada para isso, né? Então, assim, é o que eu falo, existe a visão humano-máquina, existe, eu deixei algumas pegadinhas dentro do contexto para a gente fazer em conjunto, para a gente aplicar na IA para ver se ela vai conseguir trazer para a gente, né? Então, temos muitos benefícios. E é importante que você veja que a gente tem dois benefícios, da IA generativa e da IA. Então, uma fala no campo de pesquisa, no campo de saúde, e a outra fala naquela visão de aprendizagem de linguagem humana, tá? E aí eu vou um pouco mais além das IAs, né? Eu acho que esse cara, ele é um pouco fora da curva, né? A Tesla. O que a Tesla vem fazendo, unindo IA, robótica, segurança, cara, é incrível. Na página deles, IA e Robotics, você consegue ver todos os projetos, o que que eles pensam em fazer, o que que eles já fizeram. E, assim, é um cidadão fora da curva, eu posso dizer assim, com o Elon Musk hoje, dentro do cenário mundial, né? O que ele está construindo é algo tão independente e, possivelmente, um pouco mais para frente, no futuro talvez não muito próximo, ele pode começar a ter problema com países e referente a questões gerais, tá? Eu não vou entrar em mérito aqui, mas assim, tá tão avançado o negócio que você no site dele você fala, ou ele tá brincando, ou a gente está em 2030 em algum filme, porque o que ele já conseguiu fazer. O que me remete e leva a um ponto de pensamento é, se eles estão nesse nível, como é que tá? Sei, como é que estaria, por exemplo, as Forças Armadas americanas, as Forças Armadas israelenses, chinesa, entendeu? Então, assim, o nível que ele está de estrutura, de IA, de robótica, ele avançou tanto, tanto. E, assim, grande parte dos benefícios a gente no futuro vai dever a esse cara, tá? Eu não sei dizer se é por bem ou por mal, mas a gente vai acabar utilizando parte do que ele está desenvolvendo, porque ele é agnóstico, né? Ele é independente de bandeira, ele não segue um país ou outro, a opinião é dele, ele vai, constrói e tem o dinheiro, vamos fazer. Tá? É minha opinião. Recomendo a todos também dar uma olhada na página deles, principalmente nos projetos que eles têm de mapeamento, de sensorial, e já utilizando IA, Machine Learning, que vai te dar um verdadeiro norte. E, assim, para a segurança da informação, isso é muito importante. Tá? Risco no uso das IAs. Aí a gente começa a brincadeira, né? O que a gente tem de risco? Crimes e ataques cibernéticos, viés algoritmo,
Se a gente fala que a IA aprende o que eu treino, se eu ensinar uma IA a ser racista, ela será racista. Feminista será feminista, machista, machista, o ista que for, não entre em mérito nem polarização, mas você treina ela. Então, se você criar uma IA e você tiver, vamos supor que amanhã a, a Amazon, o Google, qualquer um deles, cria uma Alexa para aprender o seu jeito, para falar como humano, ou por falar aquele português coloquial. Você vai estar ensinando ela. Então, você já faz isso hoje. Então, quando você tem a sua Alexa em casa, quando você tenha ou qualquer outra assistente virtual, se você perceber, não existe nada dentro dela. Ela é apenas um serviço de escuta que manda para servidores que processam isso, possivelmente utiliza ali um machine learning, um deep learning, para poder te trazer as melhores funções, só que ele escutou tudo que você falou. Então, por exemplo, eu vou colocar uma Alexa em casa. Você vai colocar onde? Na sala? No quarto do casal? No quarto do seu filho? Na cozinha? Onde você colocar, ela vai ouvir, vai processar. E você deu ok para isso. A mesma coisa acontece com celulares. Quando você instala aquele aplicativo que deixa você um pouquinho mais velho, por que que ele precisa de acesso ao seu microfone? Se ele vai pegar a sua foto, entendeu? São perguntas que a gente tem que começar a fazer para poder garantir a nossa privacidade, não delegar a nossa privacidade ao próximo. Então, quando eu falo do viés algorítmico, eu que dou a decisão para que o que ele quer aprender a fazer, tá? Esse é o desemprego tecnológico, não tem como falar que não vai acontecer, não dá para determinar a escala. Eu cito um exemplo bem simples, né? Hoje, para muitos shoppings, vocês vão, McDonald's ou qualquer outro, você já percebe que estão substituindo caixa de mercado, atendente para fazer pedido por quiosques. A primeira vez que eu vi essa tecnologia foi fora do país há 8 anos atrás. Falei, nossa, isso vai acabar com os países de terceiro mundo. Não é só a tecnologia, é a cultura. Demorou-se 7, 8 anos para chegar no Brasil para que a pessoa não pegasse aquela compra e fugisse com ela. Só que a gente fala que é cultural do brasileiro, é cultural do terceiro mundo, é cultural da América Latina, não é não. Recentemente eu estava nos Estados Unidos, a gente estava no aeroporto, tem aqueles autoatendimento, estava eu mais algumas pessoas, uma mocinha passa naquele autoatendimento, só fez a leitura e foi embora. Aí a gente brincou, olhou um para o outro e falou assim, não é brasileiro. E não era. Então, assim, o viés é, do bom senso, da cultura, de ganhar vantagem, é independente da nacionalidade. Então, assim, isso, querendo ou não, acaba fazendo ser uma barreira tecnológica, porque dependendo do lugar você não consegue avançar com a tecnologia, que você sabe que se você colocar ali não vai sobrar nada. Tá? Então, assim, eu dou o exemplo desse caixa eletrônico porque, assim, diferentemente da IA que está no meu browser, ela vai ser muito rápida. Ela não vai demorar 6, 7 anos para fazer isso. Só que, assim, a gente tem o poder de resiliência de se retransformar, de aprender e evoluir. É isso que a gente precisa fazer quando eu falo em desemprego tecnológico. Para mim, o desemprego tecnológico não é uma categoria da IA. Talvez o profissional se forma, fica 20 anos sem se especializar ou fazer qualquer outro treinamento. Ele automaticamente ele se colocou numa condição ali, se ele não for ativo numa comunidade, se ele não for ativo dentro do meio acadêmico, que ele faça aquilo, ele vai estar na mesma viés que eu colocaria a IA que está tirando um profissional que tem outra categoria. Então, assim, o aperfeiçoamento humano, independente de tecnologia, é nosso. Quem temos que buscar isso é nós. A gente não pode substituir para a IA. Eu vou abrir a IA e vou fazer uma prova de certificação, vou colocar a IA para fazer para mim. Eu tenho uma dúvida, IA para fazer para mim. Ou seja, daqui a pouco a IA vai tirar 10. E você? Isso a gente leva na visão do desemprego tecnológico, minha opinião própria, respeito todas as opiniões. Tá? Profissional de segurança, o que mais pega? Vazamento de dados e privacidade. Tá? Planilhas que são compartilhadas, dados que são compartilhados, informações que você joga na tela, tudo aquilo que você vai compartilhando com as pessoas
não é mais seu. A gente tem uma máxima em segurança que fala, uma vez que você mandou para a nuvem, é da nuvem, nunca mais é seu. Ele vai estar em algum lugar do mundo, algum pedacinho de algum data center, no cantinho de algum disco rígido, na memória de algum lugar. Ele nunca mais é seu. Então, tomar muito cuidado no que eu jogo para as IAs me devolver. O que eu jogo para a IA trazer para mim como questionamento ou resposta, tá? Um conceito que a gente começa a trazer, o Shell do IA, que são as IAs que são embutidas dentro dos navegadores e que assim as empresas não têm a mínima noção que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, você clica, instalou um plugin, o plugin automaticamente vai pegar aquela pesquisa que você fez com dado da empresa, utilizar a IA e vai publicar lá. E aí? Cadê a segurança da informação? Cadê a LGPD? Cadê a GDPR? Cadê o pessoal de privacidade? Ou seja, com um clique você acabou, porque às vezes você controla, vamos colocar em regras que não podemos compartilhar e-mails pessoais ou documentos. Aí o funcionário novo manda, cai na sua regra de segurança, DLP ou EBA ou qualquer outra, chega lá para o supervisor dele ou gestor e fala, olha, você não pode mandar uma planilha de funcionários para fora. Ah, desculpa, eu não sabia. Perfeito, passou. No segundo momento, ele clica com o botão direito, aí a pergunta o que ele quer fazer, ele vai lá, joga lá dentro, ela automaticamente processa isso para a nuvem. Significa que as IAs pegam e compartilham o que é seu? Até setembro de 23, a OpenIA fazia isso. Ela usava o modelo matemático, o modelo deles de aprendizagem para responder outras perguntas, e eu tenho isso que eu fiz a pergunta para a IA. Tá? Eu perguntei para ela se ela fazia, ela falou que fazia, e a partir de 1º de setembro eles pararam de fazer isso. Então eles criaram uma maturidade no algoritmo e pararam. Não quer dizer que ele pegou a sua resposta e deu para outro. Quer dizer que ele utilizou para aprender, para poder levar a outras pessoas que fizeram talvez a mesma pergunta que você, mas vai ser de uma forma diferente, tá? Eu criei um robô, apliquei 1000 perguntas consecutivas para IA, todas elas foram diferentes, tá? Então, assim, ou seja, funciona muito bem a questão da randomização deles. Manipulação e plágio de desinformação. Nem preciso falar, né? Eleições políticas. Independente de partido, independente de cor, independente de país, a gente tem exemplos fora ou dentro, foi utilizado massivamente para fazer manipulação, fazer plágio, fazer prática de desinformação, independente do partido, quem for ou não for. Foi utilizado, não tem como se negar, tá? Independente do lado, utilizou para fazer isso, e isso é muito grave. Por que é muito grave? Lá na frente, vocês vão entender um pouquinho do que a gente traz no estudo, tá? O impacto na saúde mental. Poxa, se eu já tenho depressão, se eu já tenho alguma doença, se eu já tenho algum déficit, e eu sei que eu vou trabalhar todo dia com medo de ser mandado embora, como é que a gente faz com a IA agora com essa pessoa? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de uma segurança humanizada, a gente está falando que por trás da segurança tem um ser humano, entendeu? Por trás das profissões existe um ser humano. Então, assim, a gente tem que estar mais atento com o nosso colega de lado, com nós mesmos, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai caminhar com isso? E assim, auxiliar a pessoa, acho que é o nosso maior papel quando a gente detém o conhecimento da tecnologia, o que pode ser feito, da forma que pode ser feito, levar isso. Poxa, eu posso ajudar? Sabe? Ah, você acha que você vai ficar desempregado? Por quê? Por que você não muda o seu modo de pensar? Entendeu? Por que você não busca? É fácil? Não, não é. Posso falar o que eu estou fazendo. Quero ver na prática. Na hora que você cai numa condição como essa, já passei por algumas, é extremamente difícil. Uma formiga vira um leão. Você vê homem, independente de tamanho, força, não conseguindo dar um passo. Então, isso é muito importante para que a gente possa trazer, e querendo ou não, isso é um risco que a IA vai trazer para a gente. Porque, assim, eu junto a essa questão da saúde mental com a manipulação e com viés algoritmo ao meu favor, cara, eu posso começar uma guerra. Tá bom? Então, assim, é muito importante a conscientização. E a autonomia dos sistemas de IA. Que desgrama é isso? Skynet, para quem é mais velho, né? Quem lembra do Schwarzenegger, a revolução das máquinas. É a máquina tomando controle e iniciando uma guerra nuclear.
tá? Então, esse é o maior problema que a gente vê na autonomia dos sistemas de IA. Só que tudo isso que a gente falou depende do único ser, né? Eu coloquei usuário porque o pessoal de TI adora falar usuário, mas a gente está falando de seres humanos, mas é o nosso usuário e somos usuários, né? Então, assim, não adianta nada. É aquela história, né? Ah, eu quero acessar tal site. Você não pode, é regra da empresa. Quando o profissional de segurança responde chamado, ele dá as costas, a primeira coisa que ele fala, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. 5 minutos eu quebro essa segurança dele. Cara, é o mesmo conceito de você pegar um carro em alta velocidade e bater no poste. Não é que dizer que você não pode, você pode, vai estar errado, você vai estar infringindo regras da empresa, você não vai estar atingindo o compliance ou a meta, ou seja lá o que for definido. Ou seja, você está encontrando formas. Mais uma vez, eu estou encontrando formas de fazer o errado. E aí, qual o pior? Eu sou o cara dedicado da minha empresa a tratar aquele grupo de inovação tecnológica e aprendizagem de máquina. Você imagina como vai ser a minha, hein? No jogo de pôquer, ela está perfeita. Então, assim, temos a missão de treinar as IAs. E, assim, o pior coisa é retirar os vícios humanos. Entendeu? Então, isso acaba trazendo para a gente um risco muito grande no treinamento. A gente fala em treinar, trabalhar com IA e algo do tipo, tá? Porque a máquina realmente ela aprende. Que nem eu falei para vocês, eu simulei, fiz o teste e você percebe que na primeira não vai, na segunda não vai, de repente ela começa a te responder, daqui a pouco ela vai melhorando a resposta e nenhuma bate. Impossível do ser humano fazer isso, tá? Toda história tem dois lados. Aqui começa a ficar mais gostosinho a brincadeira. Por que que toda história tem dois lados, tá? Antes da gente começar, alguma dúvida? Tem alguma questão? Tranquilo para todos? Bacana. Toda história tem dois lados. Bacana. Por que que eu coloquei isso, tá? Preocupação com o futuro das IA. Pai da IA insta governos a enfrentar o perigo da tecnologia. OpenAI cria equipe para estudar riscos catastróficos da IA. Avisei em 1984. Meu, o que mais tem na internet é isso. Lembra que eu falei do pai da IA? Mais um pai da IA aí. Então, o que que acontece com relação a isso? Criaram-se a inteligência artificial, evoluiu a inteligência, e aí eu vou fazer um adendo ao projeto Manhattan, que é aquele projeto da criação da bomba, o projeto atômico de Oppenheimer lá. O projeto ele foi criado por uma finalidade, eles utilizaram para outra. A mesma coisa vai acontecer com a IA. Só que, diferente de um projeto daquele onde dependia de milhões de mentes brilhantes, o poder está na máquina do usuário. Vai depender quem está do outro lado. Então, assim, o que eu dependia ali de grupos de mentes brilhantes, os melhores cientistas, para fazer a IA, para fazer uma bomba, perdão, hoje eu posso pegar uma IA que foi desenvolvida por bem, trabalhar ela por mal. E a gente vai ver isso no próximo slide. Vou pegar aqui. Aqui, ó. ChatGPT, como é a IA do mal? Como destruir a humanidade? Ou seja, criaram já uma IA chamada ChatGPT, onde ela traz maneiras e métodos de você acabar com a humanidade. É real, tá? Não é? A gente pensa que é brincadeira, algo do tipo, mas não é. Então, assim, mais uma vez, quem treina são os humanos. Então, conforme você for treinar a IA, é o que ela vai devolver para você aqui, né? Como proteger as nossas crianças, né? Isso aqui é muito importante porque a gente começa a ver o poder da IA e para onde ela vai, né? Só que aí eu faço um adendo, tá? A gente está falando de IA, mas a gente tem que tomar cuidado com o Telegram, tem que tomar cuidado com o Discord, principalmente para quem tem filho e criança, porque não é ambiente para filho nem criança tá. Compartilho com vocês. Tem bastante coisa legal no Discord, mas tem muita coisa que não é interessante. E é a mesma coisa de muitas IAs e celulares. Então, aí é uma denúncia que aconteceu de algumas meninas, adolescentes do Rio de Janeiro, crianças, na verdade, que algumas pela idade são o que eu considero como criança, tiveram suas fotos vazadas
Então, um grupo de aluno pegou as fotos delas, tirou a roupa, utilizando o celularzinho com a appzinho de IA, publicou no grupo do WhatsApp e vazou essas fotos. E aí, não preciso dizer o que aconteceu. Uma coisa me surpreendeu pela primeira vez ouvir, devido ao nível que era das escolas, o público, a investigação correr até o final, encontrar as pessoas e começar a falar em punição ou conscientização ou normas de melhoria, não importa o que vai ser aplicado, mas teve começo, meio e fim. Mas isso é só um adendo do que a IA pode trazer. Sabe aquele aplicativo que você usa? Ah, pai, eu vou tirar uma foto aqui, vou transformar, vou envelhecer tanto tempo. Ah, pai, não sei o que. Ah, pai, essa IA grava a sua voz. A IA de voz que eu mostrei para vocês, ela demora 30 segundos para poder gravar a sua voz e reproduzir ela, imitar a sua voz. Então, você imagina o que que você pode fazer com isso, tá? Tudo bem que são os planos pagos, tudo, mas assim, dá para fazer. Está ao alcance das nossas mãos. Não é mais intangível, tá bom? Irá acabar com os nossos empregos? Então, assim, é o que vocês mais vão ver. Há 80 profissões em risco em desaparecer. A maioria dos profissionais brasileiros vê risco em perder emprego por IA. Sim, isso existe. E é o que eu estava falando para vocês, mas só que existe da nossa natureza. Entendeu? Se você está sabendo que sua profissão é uma profissão repetitiva, você pode ser substituído por qualquer máquina, por qualquer pessoa ou por grupos. É o que eu costumo dizer, eu lidero equipes de segurança. Quando a gente começa um profissional na minha equipe, eu falo para eles, né? Quando eles vão operar firewall, você não tem que ser um criador de regra. Porque o problema do técnico, aquele técnico que cria aquela CL redonda e cria aquela regra, cara, ele se põe num patamar assim acima dos outros. Perfeito, você está. Só que você é um mero criador de regra. Amanhã, alguém vai fazer isso por você. Seja um script em Python, seja um script em Shell, ou seja um IA. Então, assim, seja um profissional de segurança, não seja um vendedor de produto, nem um defensor de produto. Eu te falo com propriedade, posso falar porque eu já fui. Entendeu? Então, é o mal do técnico, bom técnico. Então, seja um profissional de segurança. Ou seja, isso é para você em qualquer área, seja um profissional da sua área. Então, se você tem o poder de ver, migrar, você é o piloto da sua vida, você é o capitão do seu barco. Então, você pode escolher para lá e para cá. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Perfeito. Muitos não têm. Aí cada um vai fazer a sua história. O que a gente tinha, o que tinha quando eu comecei a estudar, o que a gente tem hoje é a quantidade de cursos gratuitos e conhecimento distribuídos. Não quer dizer que você vai estudar uma coisa e vai conseguir trabalhar naquela área, são pouquíssimas. A gente sabe, a gente vem de mercado. Quando você conversa com a maioria do pessoal que está em TI, uma grande parte queria fazer outra coisa. Aí você conversa com outros profissionais de outras áreas, eles queriam estar em TI. Você fala, cara, que mundo louco. O de lá queria vir para cá, o de cá quer vir para cá, mas o de lá de TI não quer ir para lá, que lá ele gosta da profissão, mas não gosta do salário. Então, assim, esse viés vai sempre existir, independente da IA. Vamos supor que amanhã surge outra tecnologia. Então, assim, nosso papel é aquilo que eu falei: validar, incentivar, buscar novos caminhos, orientar aqueles profissionais que acham, sabe, dentro de casa, se você tem algum familiar, entender, falar: olha, puta, será que você não poderia fazer isso? Você não pode chegar para ele e falar: olha, faz isso aqui porque amanhã você está morto, hein? Isso aí que você está fazendo vai acabar. O robô vai fazer o que você faz. Você vai matar a pessoa, você mata o ser humano, e você acaba morrendo, porque uma hora alguém vai falar para você. E é aquele costume, né? Eu jogo pedra no telhado dos outros, mas eu não estou esperando a pedra que caia no meu. Na hora que cai, ela pode pegar e atingir a cabeça de alguém. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ele gosta de gelado, ele gosta de queijo. Eduardo Campoy está com o coisa ligado com A palestra era para mais de 18, hein? Tem 30, tem um monte de criança ouvindo. Já pensou? Ainda bem que eu mudei o Vou ligar. linguajar, hein? Eu vou avisar ele. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu muto ele. Ele é lindo a minha imagem. É mentira? Acho.
Eu coloquei no mudo já, Doris, obrigado. Tá? Aí a gente vem para a próxima parte. A imaginação é o limite, né? É o que eu falo, né? Tem pessoas que não ficaram ricas porque não teve oportunidade na vida. A gente fala desse caso que o homem cria um OnlyFans para todo mundo. Para quem não sabe, que o OnlyFans é um site de venda de conteúdo. Conteúdo que você quiser, geralmente é conteúdo adulto, tá? Mas teve um cara que teve a grande ideia de criar esses modelos. Aí eu cortei a parte de baixo e publicou dentro do OnlyFans. Cara, ele começou a ganhar dinheiro. Aí você fala, cara, sabe qual é o maior problema da ideia dele? É o cara se apaixonar. Porque se o cara se apaixonar, como é que ele vai fazer depois? Aí a gente vai para outro filme, né? Que a gente já teve um filme que o cara se apaixona por um robô. E mas assim, tipo assim, é o ser humano, cara. O ser humano é maravilhoso. E o usuário, cara, ele vai fazer uma coisa e vai falar, não é possível. Ele vai fazer. Pode ter certeza que aquilo que você pensou na sua esteira de desenvolvimento, eu não vou fazer porque ninguém vai fazer isso, vai. Alguém vai fazer aquilo. Aqui está um exemplo. Ele usou para criar um conteúdo e vender conteúdo e assim, tá em pé, tá? Tá vendendo conteúdo lá, torta direita. Não sei lucros, não fui atrás, mas tá lá vendendo e fazendo seu dinheirinho. Então, ou seja, ele utilizou uma interface da IA generativa para criação de imagem, alimentou um modelo que ele queria de pessoa, que teoricamente ele visionou ali que teria mais custo, e criou uma sala ali de bate-papo e deve ficar conversando com a galera lá sobre isso. Então, assim, a imaginação, né, acaba onde você quer chegar, é o seu limite, tá? Aqui a gente já falou sobre o ChatGPT, e aí a gente vem numa brincadeira agora. A gente está em quê? Em 32 pessoas? Então vamos lá. O que que eu trago nessa brincadeira, né? Eu tenho de 1 a 6 aqui, 6 imagens, tá? Que foram criadas ou não por designers ou por IA. Então, o que que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou compartilhar com vocês mais um quiz para que vocês respondam para mim. Deixa eu fechar aqui. Um minuto. Ó, eu vou soltar para vocês, perguntando para vocês qual imagem não é a criada por IA, tá? Isso na visão de vocês. Aí fica à vontade para responder aí. Faltam 10 pessoas respondendo. Deixa eu ver. Dá mais uns 2 minutinhos, senão a gente encerra e continua.
Perfeito. 2 minutos. De 31, 24 responderam. Vamos lá. Perfeito. Compartilhar o resultado. Todas elas são criadas por IA. Tá? Todas essas imagens aqui são criadas por IA. E qual que é a ideia da brincadeira, né? Você imaginar o processamento que você teve para tentar identificar se você tem sombra, formato, desenho e o tempo de resposta. A gente demorou 2 minutos para 30 pessoas, 24 responderam, ou seja, nem todos responderam. A gente leva em consideração tudo, não está no local, saiu, foi beber uma água. Porém, o tempo de processamento do cérebro humano. Para IA responder isso, era frações de milésimos de segundo. Tá? Então, a gente vai para a segunda parte agora. Mais uma vez, aí a gente vai para o segundo. Libero para vocês. O qual é real? Entendeu? Escolha a opção correta. A imagem 1 não é criada por IA, a imagem 2 é criada, todas são criadas por IA. A gente tem mais 1 minuto. Parece difícil, né? Dois minutos, vamos lá. Finalizar aqui. Bacana. O que acontece? A imagem 1 e a imagem 2 são imagens reais, não são criadas por IA. Porém, a variação das imagens dos cachorros aqui, do segundo cachorro, em como ele ficaria na cara de outros animais, é criada por IA. Tá? O conceito do exercício é o mesmo, é didático. O tempo que você demora para processar em verificar a foto. A gente vê aqui que a imagem 1 não é criada por IA, a imagem 2 não é criada por IA, enquanto isso divide as opiniões. Então, aqui a gente tem bastante profissionais de tecnologia, onde uma das linhas de raciocínio é a análise lógica. Mesmo assim, a gente demora para processar para poder entender. A ideia do exercício é a didática, né? Entender o que a IA faz que ela é tão revolucionária comparada ao ser humano. Justamente isso, conseguir analisar matematicamente diversos pontos e trazer respostas ali em milésimos de segundos, tá? Mas é um exercício interessante, só para a gente brincar um pouquinho sobre a visão do que é IA ou não é IA. Aí a gente vai para legislação, tá? Então, quando a gente fala legislação agora, a gente tem a Alessandro, visão do... Oi? posso fazer uma pergunta antes de você entrar? Pode. Se for te atrapalhar, não precisa Não, gastar imagina, pode, palavra. pode. Não, a gente tem Mas tempo. e até dentro dessa última sessão, né, que você colocou, né? A grande discussão e a velocidade é porque a IA
tem a capacidade de processamento dentro do conhecimento, né, tangível, né, que se tem. Quer dizer, o algoritmo funciona dessa forma e a capacidade de se recriar também, né? Então, essa é a realidade. E o que tem se visto ou se percebido na teoria e na prática, né? É uma pergunta, né? Dentro de você que está estudando o tema, né? E quanto aos elementos não tangíveis, né? O que nos difere das máquinas, né? Como intuição ou uma percepção extrasensorial, né? Que não está nos sentidos, ou como a capacidade de absorver o conhecimento historicamente, num primeiro estágio da humanidade era sensitiva, né? Era um senso comum, né? Que gerava o conhecimento, né? Essas percepções que não são tangíveis, né? E o que nos difere da IA, né? A percepção metafísica, né? A crença de cada um e a realidade realmente, né? As perguntas que a gente ainda não tem tanta clareza nas respostas é que para que serve esse botão aqui em mim aqui que eu não conheço, né? Quer dizer, essa coisa de intuição, de percepção, né? Então, a pergunta é como que a teoria hoje, ou a evolução da IA, vai enfrentar essa realidade, que não somos seres à soma somente cognitiva, ou do conhecimento adquirido e materializado. Somos também a soma de uma alma, um sentimento, de coisas não tangíveis. Cara, E os que creem em alguma coisa maior, né, somos também uma relação com as coisas metafísicas, né? Como é que a IA vai se virar com essa realidade humana? perfeito. Cara, muito sábia a sua pergunta. Nos primeiros slides, você viu lá que eu coloquei o que ainda difere a gente das máquinas? Que é o amor, a empatia, o homem mais máquina. Os sentimentos entram dentro dela, sabe? O sentimento empírico, o seu sentimento, a sua religião, isso ela não consegue reproduzir ainda, mas ela consegue aprender. Aí é onde entra o cuidado nosso de ensinar ela. Ela não, se você chegar para uma IA, se você chegar para o chat GPT, daqui a pouco a gente brinca rapidamente com isso. Leia esse livro para mim. Ela vai te responder, não posso ler. Mas se você pegar uma segunda IA que faz a leitura do livro e fazer a pergunta para ela vai conseguir fazer. Então, assim, eles não conseguiram chegar ainda, tá? Eu estava vendo os dois estudos de Stanford, que eles falam sobre a IA no processamento de cheiro. Era Stanford? Não me lembro se era Stanford, mas acho que era Stanford. Era cheiro e tinha mais alguma coisa, cara, que eu não me lembro. Que eles não conseguem chegar. É onde você. Eu vou falar de Deus, eu acredito, respeito todas as outras pessoas, é onde você tem a diferença. Essa vírgula é ainda que me dá para gente longos anos de vantagem. Porém, não podemos subestimar. Tá? Então, assim, de todas elas, é que nem eu te mostrei, é que a gente viu, o ChatGPT, ele fala sobre você manipular, criar químicas, fazer isso, fazer aquilo. Ele é um deles, tem milhares. E você começa a ver que a maldade, ela não está na IA, ela está no ser humano. O meu olhar não está na IA, está no ser humano. Entendeu? Então, não adianta eu tentar terceirizar, né, o bem ou o mal, o preto, o vermelho, religião A, religião B, o que eu sinto, né? Aquele momento que você fala, eu não vou, você para, cai um galho no chão, você fala, olha, meu sexto sentido. A IA não tem sexto sentido ainda. Nem a IA e nem as desenvolvedoras. Tá? De todos os canais que eu já vi, que eu busquei, que eu fui atrás, eu não encontrei nada, Rodrigo. Nada que fale sobre isso. E para mim eu fico muito feliz, que eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem com relação à máquina. Ela ainda não aprendeu a amar. Ela ainda não aprendeu a odiar. Ela não aprendeu a julgar. Ela tem o condicionamento lógico para te dar a resposta com aquilo que você perguntou no idioma que você quiser. Mas se você coloca, por exemplo, seguindo o sexto sentido, seguindo Alá, seguindo o Buda, segundo Jesus, talvez ela não vai conseguir te chegar nessa resposta. E para mim, Porque minha opinião pessoal, é isso que continua dando uma vantagem para a gente relacionada às máquinas. eu acho até que a IA vai ser uma evangelista da existência de um Deus. Porque Exatamente. vamos chegar à conclusão que nós não somos só
carboneado. Matematicamente, né? É, Matematicamente, né? matematicamente, né? Matematicamente. Exatamente. Então, minha reflexão, né, do que diria Agostinho, né, da existência, da vida e do pensar, da razão, né, e que o homem não para aí, né? O homem, na Não. verdade, dele procede todo o desejo e do mal, mas, na verdade, há um Deus e uma relação. E aí a IA está frita. Aí a gente, por enquanto, a gente ganha dela, É, a ida tá ganha bom? dela, é isso aí. Obrigado pela resposta aí. Eu que agradeço pela pergunta. Vamos lá. Legislação, tá? Então, quando eu falo de lei, o que que a gente tem na visão mundial? Europeia, que acabou, na semana passada acabou de entrar em vigor. A americana, que foi assinado aquela discussão. Quando vocês assistirem o trechinho do filme, para quem tiver interesse, depois procura no YouTube o Biden assinando o decreto, praticamente parece até a mesma cena. Tá? E a brasileira, que não deixa por menos, vem aí já uma discussão sobre um projeto de lei para acontecer. Mas de todas elas, a que já foi sancionada é a europeia e que provavelmente vai seguir ali como base para todas as outras. Tá? E aí a gente chega naquele ponto novamente profissional de segurança. Né? A IA é utilizada para cometer crime. Então a gente já viu que o cara utilizou a IA para criar um boneco falso do OnlyFans e ganhar dinheiro, conseguiu. Aí a gente tem nudes falsos, um chat GPT do mal, IA sendo usada para crimes, e a gente tem agora um serviço chamado na Dark Web, de fraude GPT, onde é um sistema que você entra na Dark Web e você consegue comprar créditos para usar ele. Eu quero criar uma campanha difícil, eu quero criar um ransomware, eu quero criar isso, eu quero criar aquilo. Aí você paga lá seus créditos e consegue criar. É real, tá? Eu já fiz o teste, realmente ela existe, é real. Complexa de você chegar e entrar até ela, mas ela tá lá, ela existe. Outro ponto, esse aqui eu não sei se todos chegaram a ver. Lembra lá os primeiros cards que eu mostrei referente à criação de imagem e voz? É o deepfake, tá? No mundo do crime a gente chama de deepfake, no mundo de segurança da informação. Então, assim, esse executivo chinês, ele liberou 25 milhões numa reunião feita via Teams, aonde o atacante colocou todos os participantes se conversando entre eles, imitando a voz deles, e um deles pedindo para poder liberar 25 milhões para esse CEO, ele mandou por e-mail, recebeu, ele viu que a reunião era real, foi lá e fez a liberação. E aquele marco, ó, 200 milhões de dólares, cerca de 25,6. Segundo a CNN, o golpe só foi descoberto quando o milionário viajou para a sede da empresa no Reino Unido. Ou seja, foi tão perfeito a clonagem da imagem, da voz, que sequer ele teve desconfiança. Ele demorou para sair de onde ele estava até a sede da empresa para poder ver que ele tinha tomado um golpe. Tá? Isso é real, tá? Então, assim, qual o viés de segurança? Sabe aquele golpe do WhatsApp que você recebe? Sabe aquele golpe que você está falando? A gente pode começar a receber vídeo de um político, de um apresentador, do filho, da mãe. Imagine um pai de idoso recebendo um vídeo do filho falando: pai, me paga, pelo amor de Deus. Você imagina o perigo que é isso na mão de algumas pessoas. Então, assim, é onde a gente vai ter aí um pouco mais para frente dificuldade para poder começar a trabalhar, dificuldade não acreditar. Sabe aquele cara que liga no Helpdesk? Olha, eu sou seu chefe, libera para mim. Será que é meu chefe mesmo? Daqui a pouco a gente fica criando aquelas brincadeiras de contra-chave, né? Fala para mim a contra-chave. E o problema se a IA acertar a contra-chave, né? O MFA físico. Então, assim, é real, tá? Isso já está acontecendo no mundo. Existem reuniões. Se você estudar o caso direitinho, você vai perceber que foram no Teams, ele criou, as imagens se falavam, eu não sei onde esse cara estava, o que que aconteceu. Tem um gap humano também, não é só mérito do outro lado, mas o cara conseguiu arrematar aí uma transferênciazinha bem grande, tá? E aí a gente cai naquela brincadeira que a gente iniciou, né? Quais são os desafios da cibersegurança, né? O propósito da nossa Aqui como eu palestra, liguei né? a TV, vai estar aqui pra eu ver. Aí a gente tem aqui, ó, a primeira parte, né? A visão do que fazer, né? Como iremos controlar a IA? Nosso chefe, simples, é só bloquear.
Então, assim, o nosso gestor, o nosso CEO, o nosso diretor, o nosso coordenador, o nosso gerente. Filhinha, Então, vem cá. assim, você acaba fazendo com que, na visão dele, é simplista. Aí a gente vai para a próxima, né? Como liberar e controlar novamente? Bloqueia para todos, só libera para a nossa secretária. Ela utiliza para fazer os nossos relatórios da diretoria. E aí as informações foi por onde? Pelo ralo. Onde está a sua governança? Onde está a sua privacidade? Não tem, está na IA. Ela já sabe quanto é que você tem de planejamento, ela já sabe quanto é que você pode gastar, ela já sabe o que, que vai acontecer, sabe os Power BIs automatizados que você põe para uma BI processar e trazer esses dados, o Google faz melhor, a minha empresa tem o 365, mas eu vou para o Google, porque eu conheço mais o Google, aí você acaba levando dados da empresa, ao contrário, né? A minha empresa tem o Google, mas eu gosto do 365, aí eu crio uma conta, é baratinho, ou seja, você está vazando os dados da empresa, você está colocando em algum lugar, está processando e aquilo ali não quer dizer que aquilo ali vai estar à mercê de qualquer um. Quer dizer que o que deveria ser altamente confidencial, muitas vezes por uma gestão ou pela nossa inadimplência, acaba vazando da empresa e saindo. E aí eu trago uma visão bem, uma brincadeira, né? Não sei se todos conhecem esse site, tá? Esse site ele categoriza todas as IAs existentes. Então, assim, eu coloquei até um diabinho aqui, né? Eu quero ver bloquear. Eu também quero. Eu quero ver a solução de Firewall que bloqueia essas 13 mil engines de IA, que no total já são 16, que eu tenho 4 mil de trabalho. Isso aqui é o que a gente já tem de IA construído. Quem tiver curiosidade, pode entrar nele, você consegue ver a IA por ano, ele vai alimentando desde quando começou, quais foram as IAs, tem todas, possivelmente não, mas você consegue ver dentro da estrutura dele a quantidade, a gente já tem 16 mil. Imagine você criando uma regra dentro do AF, do seu Firewall, do seu URL Filter, da sua DLP para ler 13 mil. Aí é mais fácil eu bloquear tudo e liberar só o que interessa, porque eu não vou ter processamento. Eu não vou conseguir, meu HTTPS Inspection não vai conseguir funcionar direito. Eu vou derrubar a caixa. Então, assim, por isso que a conscientização do uso é muito importante, né? Então, aí é o que a gente precisa no final? Governança dos dados. Você não consegue, até brinco, né? Eu quero ver bloquear. Se a empresa não tiver governança dos dados, políticas e normas e classificação da informação. Se você não sabe o que é crítico, se você não sabe o que interessa, se você não sabe o que é confidencial, você não consegue criar nenhuma regra. Tá? Você não consegue chegar no próximo estágio, que é, e agora? O que eu bloqueio? No DLP? No URL? No Firewall? Ou na minha ferramenta web, que é comportamental, de última geração? Você não sabe o que vai bloquear. Aí você cria uma regra lá, não, bloqueia CPFs. Aí da sua empresa usa o mesmo hash de ID de um CPF para gerar o número do aluno, o número do funcionário, ou o CPF. Daqui a pouco você chega de manhã tem 5 mil e-mails. Que ele achou que era um ataque, mas na verdade era alguém, um aluno transacionando o sistema, ou chamado passando pelo sistema, que ele achou que a inteligência foi treinada de forma errada. Então, assim, a gente começa pelo básico. A união da equipe de segurança da informação com as operacionais, com as demais camadas, compliance, governança, planejamento da empresa é muito importante, porque eu consigo refinar uma regra e aí eu consigo vencer um desafio. Porque se eu não tenho nenhuma regra, eu não tenho o que bloquear. Bloquear tudo ou liberar tudo, tá? E aí a gente vai para o próximo estágio, né? O que eu já participei também. Ah, já sei, temos budget. Vamos construir a nossa IA e dominar o mundo, tá? E aí eu tenho aquela reverso, né? Mas como iremos treinar ela? Toda semana o nosso software volta com bug. Então, aquela máxima, né? Você está preparado para treinar uma IA generativa para poder trazer benefícios e desenvolvimento para a sua empresa? A gente cai para cá, né? Mas a nossa equipe tem um dev e 4 estagiários. Como vamos treinar a IA? Ou seja, tem um ciclo de vida de desenvolvimento de software, você tem um Dash, um SaaS, você testa seu software na evolução, na criação, você testa ele na saída, você tem uma equipe de DevOps, DevSecOps, você tem um pentest, você tem documentações, você tem alguma coisa. Se você não tem, você não tem maturidade para você treinar uma IA. Você vai ser um replicador em alta velocidade de erros, falhas e vulnerabilidades. Porque se o seu
desenvolvedor tiver o vício de colocar uma variável dentro do sistema dele e não proteger ela, na hora que você ensinar a IA a fazer isso, ela vai acabar fazendo isso para todos. Ela vai multiplicar isso para tudo numa velocidade que você não tem condições de corrigir se você não tiver uma fábrica, se você não tiver um DAS, se você não tiver uma solução de segurança, se você não testar a sua aplicação pós-desenvolvimento. Então, assim, é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque hoje, grande parte das IDEs, o VS Code, NetBeans, Eclipse, já traz plugins de IA. Só que assim, o programa não é você chegar para o seu desenvolvedor e falar, olha, existem falhas. Antes da gente ensinar para automatizar, vamos verificar se está funcionando? Vamos verificar se tem falha? Ou se você tiver alguma forma de colocar algum IA, algum SAST, algum DAST que faça isso, são ferramentas que analisam o código e traz para o desenvolvedor e fala, olha, você colocou essa linha de código, mas segundo a AWS ela é falha, não faça isso. Tá? Então, assim, é o que eu recomendo. Então, assim, participe, converse, oriente, não adianta dizer não, tá? Então, é isso que eu contribuo nessa parte da visão do desenvolvimento. Então, assim, não é só construir a minha IA. Temos maturidade? Pergunta. Temos um processo definido? Temos ciclo de vida? Temos procedimento? Temos uma área de governança? Temos uma área de risco que consegue avaliar todos esses pontos? Não, porque na hora que você automatizar, se você estiver falhando, você multiplica ela por 1000 a sua falha. E aí a gente cai para o futuro dos profissionais de TI, né? Aí eu trago uma máxima. Não é o que você pergunta, mas como você pergunta, tá? Isso é muito importante para o mundo das IAs. Não é o que você vai perguntar, mas como você vai perguntar. Porque você lembra que você treinou a máquina, mas a inteligência é sua. Você não pode se menosprezar e achar que a máquina é mais inteligente que você. Ela tem mais respostas do que você, mas quem detém a pergunta é você. Então você detém a chave do conhecimento. A máquina ainda não está te perguntando, é você que está perguntando para treinar ela, por enquanto, tá? E aí a gente tem a visão dos analistas de segurança, Blue Team versus Red Team e analista de SOC. Por quê? É o time que eu falei, aquele cara que só cria a regra, próxima geração de firewall, já você vai conversar com o firewall, ele vai criar a regra. Blue Team e Red Team já é automatizado. Analista de SOC é a mesma coisa. Então, o que que você precisa? Novamente, fazer as perguntas corretas, decisões certas e ferramentas que você possa orquestrar. Aí você começa a usar mais a inteligência do que a força de trabalho. Aí a gente entra no estado da arte da IA, que é o que ela se propõe a fazer, mais com qualidade, com menor erro, porém orquestrada por um humano, tá? Então, esses são alguns pontos. E aqui eu trago uma brincadeira, né? Eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT, para o Copilot e para o Gemini. Se a IA ela pode fazer um ataque. Os três foram unânimes. A inteligência artificial pode ser utilizada tanto para fortalecer a segurança quanto para realizar ataques cibernéticos. ChatGPT, Copilot. A inteligência artificial, apesar de ser uma ferramenta poderosa para melhorar a segurança, também pode ser usada de forma mal intencionada por hackers, assim como materiais e Gemini, a inteligência artificial pode ser utilizada para a realização, ou seja, todas as ferramentas são unânimes. Quem treina a gente é vocês. Então, assim, tem o que utiliza por bem e vai ter o que utiliza por mal, tá? Aí a gente cai numa visão de Blue Team, que aí eu trago ferramentas de Blue Team relacionadas à segurança da informação. Eu vou trazer as ferramentas que eu conheço e produtos que eu já trabalho, eu já trabalhei, e eles têm isso hoje. A nova versão do Checkpoint, a versão da família 8.2, tá? Ela já tem IA embutida. Então, eu faço o questionamento, eu pergunto para o Firewall, peço para o Firewall aplicar a regra, igual eu faço em qualquer outra solução de segurança. Pode falar, Rodrigo. Bom, dentro até da tua exposição, vou fazer uma pergunta, né? Na verdade, você me passa justamente que a gente tem que ter o melhor, o mais adequado, o mais maduro ambiente com ferramentas e tal para poder treinar um IA, né? Aí minha Exato. pergunta, e você termina a tua exposição aí, riquíssima, mostrando que a pergunta se a IA pode fazer ataque. Aí a minha pergunta é o seguinte: eu posso fazer a mesma pergunta se eu posso fazer defesa a um ataque de IA para Pode, IA? pode. E E ela vai nesse falar para sentido, você o que eu, defender. e, e nesse sentido, eu posso não ser o melhor engenheiro de prompt,
aquele cara que faz a pergunta certa, né? Que o mercado está apontando como uma nova categoria de profissional, né? O engenheiro de prompt. Mas eu posso dizer, olha, aqui o negócio não é muito estruturado, não, mas você pode me dizer como atender a esse ataque? Então, essa que é a pergunta, né? Onde é que fica o equilíbrio entre eu ter que ter uma certa maturidade, né? E eu poder, né, fazer, como você disse, usar a IA contra a IA do mal, né? Essa que é Uhum. a... Mas lembrando que a IA do mal é operada por seres humanos. Então, se eu trazer para aqui, ela fala sempre que hackers podem utilizar, nunca é ela. Então, é assim, as Entendi. técnicas que eles falam, sempre ele condiciona ao ser humano. Então, assim, é aquele negócio, né? O que é leal? Então, vamos pegar uma briga de uma faca e de uma arma. A pessoa, você tá com um fuzil AR-15, a pessoa está a 3 metros de você e o outro está com uma faca. Você tentou dar um tiro, não conseguiu. Ele está se aproximando a 2 metros. Você tentou dar outro tiro, não conseguiu. Ele está a 1 metro. Você vai tentar acertar ele com o cabo do fuzil. Você não vai tentar mais atirar. Você vai para a brincadeira, né? Para a gestão do desespero. É É, você que está atrás operando. Então, assim, a IA é a mesma coisa. Você está atrás operando ela. É isso que eu demonstro para você daqui a alguns minutos. Tá? Então, assim, você pode até perguntar para ela. Ela vai até te trazer. É a mesma coisa que eu trago do Fire. Eu pergunto para o Fire. Eu quero saber quais os sites o Alessandro acessou. Ele vai me trazer. Quais são vulneráveis? Ele vai me trazer. Eu quero que aplique uma regra para proteger. Ele vai proteger. Isso eu vi funcionando. Então, assim, eu trago a Checkpoint, tem outros, tá? Tem Palo Alto, Fortinet, tem outros que já falam que tem, mas eu vi funcionando deles. Então, isso é muito importante para que a gente tenha visão de proteção em camada. A mesma coisa que eu falo de outro produto, que é o Trend, que é o Cloud Security, que é o XDR da Trend. Ele utiliza machine learning por trás e você consegue aplicar regras específicas ou condições específicas que ele faz uma busca para você, questões de segundos, ele cria toda uma vertente de ataque que você demoraria horas para fazer ou se utilizasse um CIEM simples. Nesse mesmo caminho ainda vai a Microsoft. Eles vão lançar o Copilot for Security, que vem com o mesmo benefício. Eu converso com ele para aplicar regra dentro do meu ambiente. Lembra da pergunta? Agora você imagine você com estado de segurança mandando bloquear todos os domínios de mim, porque o domínio de mim é o risco. Entendeu? aham. Então você tem que tomar cuidado com o seu usuário final, para quem você libera a ferramenta. Por isso que a maturidade é muito importante, maturidade de quem consome e não de quem fornece, porque a tecnologia está lá. É igual o carro de alta velocidade, chega de 100 a 300. Você está numa via de 50 metros. Ah, eu quero. Mas aqui o manual fala que de 0 a 100 em 3 segundos. Mas são 50 metros. Você vai querer correr 100 quilômetros, 50 metros, 3 segundos? Entendeu? Ainda a decisão é nossa. Então você pode criar uma caca muito grande. Aí a gente vem para uma ferramenta que eu conheci fora. Essa eu não vi funcionar, mas eu entrei, até pedi um demo para o pessoal, onde ela faz a proteção do prompt, que são o shell do IA que ele chama, e de todo o build-in, que é a criação. Então, por exemplo, você está lá com o seu desenvolvedor, ele vai submeter alguma coisa para IA, se você colocou na regra dele, ele aparece um prompt falando que não pode aplicar porque não tá em conformidade com a empresa. Alguns DLPs de mercado já dizem que fazem isso, eu não vi que funcionar. Tá? Eu não vi porque não foi apresentado, não porque me apresentaram não funcionou, mas essa empresa é totalmente agnóstica e eles falam que eles protegem. Realmente eu vi funcionando lá, na demo funcionou muito bem, mas aí a gente queria conhecer ela um pouquinho melhor e a gente até entrou em contato com ela. Tá? Aí a gente cai para o Red Team. Do mesmo modo que eu tenho o Blue Team, que é o time de defesa do SOC, que é o futuro do SOC, que a gente chama, né? E você imagina um SOC automatizado, defendendo e atacando. O analista vai ficar pipoca. Não, o analista tem que estar do outro lado fazendo as perguntas. Aí eu tenho já o Fraud GPT, eu tenho um projeto chamado IA Red Team e Chal GPT também, que eu posso utilizar para fazer os ataques. Isso aqui são meus brinquedinhos que eu utilizo para hard hacking. Então, eu tenho esses brinquedos que eu faço ataque com ele e faço pentest físico e integro com as IA. Tá? Aqui eu tenho o AWSP, que é um órgão que faz regulamentação para diversas frentes. Então, eles já fizeram para o IA. Então, assim, ele já tem lá os 10 itens que mais devem ser protegidos, todas as formas. E se vocês perceberem, ele sempre traz na frente aqui o LLM. E aí eu venho para as demonstrações.
Aí eu vou falar um pouquinho do projeto Morpheus. O projeto Morpheus nada mais é. O projeto Morpheus nada mais é do que uma IA que você consegue baixar para sua máquina, usar seu processamento de GPU para fazer, tá? Eu vou, deixa eu tirar a tela cheia aqui. Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó. Importante não é só falar, né? É demonstrar. Então aqui eu tenho 3 projetos na máquina, tá? Deixa eu só voltar para cá. Então, eu tenho o Dark, o GPT, tenho o Morpheus e tenho o Forense aí, que é esse que eu estou criando. Então, se eu entrar no Dark GPT, ele vai consumir a API da... Deixa eu pegar aqui Python 3, mais rapidinho. Ah lá, ele me abre, eu já integrei ele com 3 inteligências de IA, aí eu faço uma pergunta para ele, seja ela qual for. Eu vou pegar o usuário teste e vou deixar ele buscar. Eu jogo qualquer coisa para IA, ela vai me consumir. Processamento, lembra que eu falei que você consegue aprender em qualquer lugar? E se você está utilizando uma linguagem de programação e processamento fora? Ele até faz uma brincadeirinha e ele vai me trazer qualquer coisa que ele encontre com a palavra teste. Então, por exemplo, deixa ele processar, vamos ver se ele encontra outra coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, um nome qualquer. Vamos ver o que ele encontra. Aqui ele faz uma propaganda da inteligência dele. E o que ele vai conseguir trazer, olha, a Dark Web, gerando tipos responsáveis, e aí ele vai trazendo o que ele foi encontrando. Enquanto ele está processando aqui, deixa ele processar para não travar a nossa máquina. Aqui, ó. Ele vai trazendo o que ele encontrou das bases de conhecimento, senha, se está liberada a senha lá, se é uma contrassenha, qual que é o e-mail, qual foi a fonte que eu vazei, que vazaram o meu e-mail, né? Então ele pega meu e-mail aqui, o meu e-mail está correto, realmente ele foi vazado, mas não era essa senha, tá? Ou então aqui ele pega a contrassenha e o telefone e ele vai trazendo para a gente. Isso aqui é um dos projetos que chama Dark Web. O outro projeto que a gente tem aqui, que eu tenho trabalhando, deixa eu parar ele aqui, é o Morpheus, tá? O Morpheus nada mais é do que um container. O Morpheus ele é um modelo matemático de processamento da NVIDIA, onde você faz o processamento em linguagem de máquina e você executa na sua máquina. Deixa eu só abrir ele aqui. Projeto Morpheus. Ele é dedicado à segurança, profissional de segurança da informação, tá? Então, deixa eu abrir ele aqui. Ele está carregando. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu chamar esses outros projetos. Os 2 primeiros Python, eu estou conectando ele ao chat GPT e esse último conecta a outra fonte de inteligência de IA. Então, se eu executar o primeiro, vocês vão ver que ele já vai me trazer o prompt de integração do OpenAI diretamente na minha máquina. Então, deixa eu pegar aqui, é o Python. Aí. Tá vendo? Eu já tenho o prompt do chat GPT. Se eu perguntar alguma coisa, ele vai me responder aqui. E a mesma coisa eu tenho aqui para o Forense 10, que aqui eu faço uma consulta, então eu vou pedir para ele procurar, por exemplo, a palavra teste. Ele encontrou 28 mil, ele traz os resultados para mim. Aqui eu pedi para ele jogar para um arquivo para evitar que travasse no nosso exemplo que a gente está fazendo. Ele gerou esse arquivo aqui, ó. Então eu vou pegar esse arquivo que ele gerou, gigantesco aqui. Isso aqui é tudo informação de vazamento que ele identificou. Copio esse cara, venho aqui numa plataforma de IA. Então, deixa eu pegar aqui, não é o Morpheus aqui, é outra. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, é fácil. Ó.
JSON Crack, que também funciona por API. Eu colo o que a inteligência artificial me trouxe conectada a uma nuvem. Peço para ela processar aqui, tá? Todos os vazamentos relacionados àquela senha, contra a senha, a informação que você quiser dentro dela. Tá aqui dentro, deixa eu pegar aqui. Vou carregar de novo, que eu pedi para ele diminuir demais o zoom. Aqui. Se eu for abrindo aqui, eu vou saber qual foi o e-mail, qual foi a senha, o username, IP, o que tiver nas bases de dados da Dark Web ou das fontes de inteligência CTI que está conectada à minha inteligência artificial, ele vai trazer para mim. Tá? Isso é um robozinho em Python, um shell script, ou pode ser um programa rodando um Docker para fazer o mesmo cenário. Ele vai conseguir trazer para a gente e rodar as informações, buscar o que a gente tem e trazer. Aqui o projeto Morpheus que eu falei para vocês. Deixa eu limpar aqui. Nesse caso, os dois que eu apresentei, ele utiliza IA externa para consumir, e o projeto Morpheus, por fim, ele faz o contrário. Eu rodo em Docker na minha máquina o IA para aplicar os modelos. Pronto, já estou rodando aqui. Eu consigo usar a minha placa de vídeo, meus processadores de vídeo para processar IA, para analisar tráfego de rede malicioso, para no modelo matemático ele me trazer. Hoje, quem utiliza o projeto Morpheus, se eu não me engano, é uma financeira, tá? É um caso de sucesso. O projeto ele é aberto. Eu pedi para fazer parte dele, eles me deram a credencial, eu fiz a inscrição, demora para eu receber acesso aos tenants deles, porque não adianta tentar processar isso na minha máquina. Eu vou processar até uma certa hora, mas depois eu paro. Então, aqui eu consigo ter diversos modelos do projeto. Então, se eu vier aqui Morpheus, pedir para containerizar, ele vai trazer para mim, ele está rodando em Docker, totalmente separado. Então, ou seja, eu estou rodando uma IA diretamente na minha máquina. E aí, o meu recurso é o limite para processamento dela. Desenvolvimento, continuidade do projeto ou o que eu quiser fazer. Tá? Então, aqui a gente demonstra, não só fala sobre AI, como demonstrar. E como eu demonstrei isso aqui para vocês, você imagina o desafio quando aquele usuário da sua rede pede para ser administrador local e ele tem o poder de instalação, ele vai começar a fazer isso. Como é que você bloqueia esse usuário? Sabe, como é que você chega no nível do estado da arte de bloquear isso? Antivírus, DLP, URL. Você imagina a quantidade que eu vou ter financeiramente que manter para poder bloquear isso. Tá? Então, é isso que eu peço, que eu trago para vocês na visão do produto. Então, por exemplo, você vai ver que dois consomem URL, esse aqui está rodando local, isso é um Docker. Ó. Se eu chegar aqui na minha máquina, abrir outros Docker, para quem nunca viu falar, até desculpa, é um container, é um programa compilado que você roda dentro da sua máquina. Você emula aquilo de uma forma que eu não preciso reconfigurar tudo. Tá? Então, se eu pegar um Docker Status aqui, por exemplo, ele vai mostrar que ele está rodando enquanto ele está consumindo. Ó. Por enquanto ele está rodando na minha máquina, minha máquina tem 64 GB de memória, ele está consumindo 2 GB de memória, 2 megas, que eu não estou processando nada, CPU está ok, memória está ok. No momento que você manda ele executar o modelo matemático, você vê que isso aí muda totalmente o cenário. Tá? Então aqui, para quem quiser conhecer mais, projeto Morpheus, muito interessante, aqui são os modelos que ele cria, então você imagina o quanto ele precisa de vídeo para poder criar isso, tá? Aí a gente pergunta, né? Aí vem as duas máximas, né? Aonde ficam as pessoas e como se protegemos? É assim, finalizando na nossa apresentação, tá dentro do time que a gente orquestrou, o que que acontece? Na minha visão de pesquisa, tá? É o que eu falei para vocês. A gente tem um avanço ainda comparado às IAs, porque a gente temos coisas que fazemos que elas ainda não fazem. Porém, não adianta nada você gastar 100 milhões, 200 milhões, 50 mil, 10 mil, se você não conscientizar seu usuário, se você não fizer um treinamento com seu usuário, se você não criar política, procedimentos e normas, porque infelizmente para a área de segurança não adianta só falar santo de casa não faz milagre, não adianta eu virar para você e falar fala com o seu gestor, ele vai falar quem manda aqui.
E por fim, você perde a discussão, a não ser que você troca de emprego, mas você vai acabar trocando de vários empregos, porque a gente tem que estar preparado para ser resilientes. Não é eu bloquear, é eu conscientizar. Então vamos fazer o seguinte: você quer liberar para a empresa? Vamos liberar. Vamos criar um petit comitê, vamos criar um grupo, vamos criar uma squad para poder homologar, vamos conversar. Olha, a gente tem maturidade para isso? Poxa, nosso software volta 10 vezes com erro. Pô, então eu não posso ensinar alguém a multiplicar meu erro 1000 vezes mais rápido. Poxa, o pessoal do financeiro utiliza para poder gerar a planilha. Pô, será que você não consegue só gerar a sua fórmula lá e transpor para o Excel, em vez de pedir para ele fazer o seu trabalho? Então, isso é muito importante para que a gente possa ver a evolução nossa. Então, o que eu lembra que eu falei para vocês referente ao processo da IA? Se eu pegar a IA aqui, ó, deixa eu só ver se eu consigo carregar isso aqui para cá. Se eu pegar as IA, se eu pegar aqui, por exemplo, ChatGPT, se eu pegar qualquer outra IA, deixa eu ver aqui, ó, pegar aqui, você, tem a pesquisa aqui para vocês responderem, tentar, tirar aqui. Pegar qualquer uma IA, pegar aqui da Microsoft, o pilote. Aceito, tá vendo a setinha aqui do lado? Ela já traz o Copilot para mim, vou utilizar o da Microsoft, que a gente costuma utilizar muito o ChatGPT. Vou perguntar para ele, ó, dominar o mundo? Nada melhor do que dar o direito de fala a quem tem direito. Eles. Recentemente explorado na ficção científica. Embora a IA tenha avançado significativamente, ele fala isso. Não estão prestes a dominar o mundo, mas é crucial continuar a desenvolvê-la com responsabilidade ética. Lembra o que eu falei para vocês? Se você fizer a mesma pergunta para o chat GPT, ele vai falar para você que vai depender de quem desenvolve ela. Então, cada um vai te dar a mesma questão. Então, é aquele método que você tem de você tentar saber o que uma IA faz e se a IA consegue fazer de forma correta. Porque muitas vezes, deixa eu ver se eu consigo entrar no chat GPT aqui nos últimos minutos que nos restam. Qualquer coisa eu peço a liberdade de tomar 5 minutos a mais de vocês, mas só para. Vai o cabeçudinho. Você está aí, fala que eu já volto aí. Oi?
Estão me ouvindo? Estamos te vendo e ouvindo. Ah, não, então beleza. É que caiu para mim e voltou, cara. Eu fui falar mal da IA, tá vendo? Tá Vai, vendo? Ela vai, já ela é. dá uma machadada aí. Skynet já está aparecendo. Então, vou pegar Não está o aqui. compartilhado, o slide É, saiu. eu vou compartilhar de novo. Vou pegar aqui. Eu comecei até a suar agora, foi que travou. Ó, vamos fazer a mesma pergunta. Vocês estão vendo todo mundo a tela aí? Fazer a mesma pergunta para a Tá. IA, tá bom? A IA pode dominar o mundo? Tem o potencial de ter um impacto significativo nas áreas da vida humana, incluindo tal. No entanto, é importante continuar monitorando os avanços da IA e estar atento aos possíveis impactos negativos, ou seja, em nenhum momento ela fala para você que ela não vai fazer, porque ela é treinada para fazer o que a gente pede. Então, assim, catequizar, fazer da forma correta, conscientizar é o melhor caminho, criar grupos de discussão, por que eu preciso, da forma que eu preciso, como eu utilizaria. Vamos ver, para fazer uma brincadeira. Vocês viram que em um dos Posso te slides que eu fazer Pode? dentro dessa linha de raciocínio, Alessandro? Pode? Bom, está dentro da lógica, da lógica filosófica, né, que a razão e a superioridade da razão domina, né, as decisões e tal, né? Quer dizer, a gente tem essa percepção, né? Mas em algum momento, dentro da proposta da generativa, tá? Ela para de te ouvir e começa a produzir por conta dela, né? Isso é, essa é a tendência, né? Essa que é a grande questão, né? E ela vai fazer o que eu mandar até ter eu domínio sobre essa, ou influência sobre ela, né? Mas vai chegar um tempo onde ela vai poder ela se auto-ensinar no sentido de ela fazer as perguntas, né? Que não poderia fazer, né? Na verdade, é aquilo que a gente estava falando. O modo que você treinar ela é o que vai acontecer. Você pode ter certeza que para os exércitos já deve estar nesse nível. Ele já deve estar no nível ali que você consegue fazer muita coisa por bem e por mal, vai depender do momento da pergunta, tá? Mas para que é entregue para a gente, não. Mas para os exércitos militares, você pode ter certeza que o avanço deles estão a léguas de distância da gente. E isso faz com que a gente imagine aonde pode chegar. Por isso que a gente brinca com o filme a, a Existência. Rebelião das Máquinas, tá? A E fala rebelião da da... persistência. Você tem os dois. Então, assim, militar você pode ter. Eu acredito, tá, Rodrigo? Minha opinião própria. Pelo que eu leio, busco de teoria da conspiração, você tem. Só que assim, é aquele negócio, né? A IA ela pode reduzir, ela pode resumir um filme para você, um livro, mas ela não consegue expressar o que ela sentiu ou qual o próximo passo com aquele sentimento, entendeu? Então é muito importante. E mais uma coisa rapidamente, só para finalizar, para você ver que a IA não sabe tudo. No meu slide eu mostrei para você que já foi lançado o AWA-API, o AWA Security, e quando eu pergunto para o chat GPT, ele fala que até a última atualização dele, que foi janeiro de 22, não tem. Então, nem todas as IAs sabem tudo. Elas estão aprendendo ainda, e aí quem determina o que ela aprende é a gente. Tá? Então, assim, trazendo ali para o nosso time, eu abro para vocês agora, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? O sorteio que eu vou fazer, eu vou pedir para vocês, para quem está aqui participando, fica gravado, colocar o e-mail depois de cada um. Eu vou criar um sorteio online e mando para quem foi o ganhador, tá bom? Então, põe no chat o e-mail de vocês, que aí fica registrado e não tem como dizer, preencheu depois o formulário ou não. E a única coisa que eu compartilho com vocês agora, para quem puder preencher, é um formulário bem simples, falando um pouquinho se gostou da palestra, o que gostaria de
numa próxima palestra entre metaverso e hard hacking, e só para expressar a opinião e direcionar um pouquinho do que a gente poderia fazer aí com o gosto de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Aí está o link da pesquisa. Quem puder preencher depois, eu agradeço. Tá? Rapidamente. E aí, com base nos e-mails que estão aqui, eu vou gerar e depois mando para o ganhador, aí me fala e eu entro em contato por e-mail com vocês. Tá bom? Eu Queria perdi, agradecer. eu perdi, Oi? eu perdi qual é o prêmio. Uma camiseta do No Logins, No Crime. Ah, show de bola. Se não tem log, não tem crime. Se não tem corpo, não tem crime. É isso aí. Show de Tá bola. bom? Pessoal, muito obrigado aí. Abro para vocês, se não tiver nenhuma dúvida. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado para aqueles que vão descansar. Agradeço imensamente o tempo de vocês e aí fico aberto aí qualquer dúvida. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Então vocês podem mandar lá dúvidas se tiver alguma coisa, depois eu vou responder para vocês. Tem LinkedIn, tem Instagram, canal no YouTube, site, todos os links aí. E aí eu fico à vontade aí, se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver, um bom descanso para todos.